8 horas em ponto. Vamos iniciar então a nossa reflexão da noite, nosso estudo da noite. A gente vai falar hoje sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai trabalhar o tema Os Trabalhadores da Última Hora. Para iniciar nosso trabalho, a gente vai fazer a nossa oração, pedindo à espiritualidade maior que nos conceda esse momento de equilíbrio, de reflexão, para que a gente possa tirar, todos nós, um bom proveito desta noite. Então vamos fechar nossos olhos, pedir a Deus, nosso Criador, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus Cristo e toda a espiritualidade maior que coordena as nossas vidas, que nos ilumine, nos abençoe e nos autorize a refletir essa noite sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, sob a interpretação, sob a luz do Evangelho segundo o Espiritismo, sob a luz da doutrina espírita. Vamos falar sobre os trabalhadores da última hora, e esse tema está também em Mateus, no Evangelho, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 20, por coincidência o mesmo capítulo que o tema é tratado na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, está em Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16. Jesus, aos seus discípulos, conta essa parábola. Havia um pai de família que tinha uma vinha, produzia vinho, um alimento muito comum à época, assim como era o peixe e o trigo, 3 alimentos bem comuns, bem frequentes na produção naqueles tempos de Jesus, aproximadamente 2000 anos. E esse pai de família era, portanto, uma cultura muito importante. Esse pai de família, esse fazendeiro, sai à procura de trabalhadores para assalariar, para trabalharem na sua vinha. E isso ele o faz na primeira hora do dia. A essa época, as jornadas de trabalho eram contadas de 6 horas da tarde às 18 horas. Era uma jornada de 12 horas, portanto. E este pai de família, então, este fazendeiro, o dono da vinha, sai na primeira hora do dia para angariar trabalhadores. E já encontrando uma turma, um pessoal predisposto a trabalhar, ele já os convida para trabalhar na vinha dele, combinando um pagamento, uma recompensa pela jornada de 12 horas, de um dinheiro, um denário, um valor bem comum de uma diária de serviço a essa época. Na terceira hora do dia, esse fazendeiro, esse dono da vinha faz esse mesmo procedimento, vai ao local onde havia trabalhadores predispostos a trabalharem, e os pergunta, os interpela: por que vocês estão aí ociosos? Vão lá trabalhar na minha vinha também, que eu os pagarei, os recompensarei no que for justo. E também ele repete esse procedimento na sexta hora e na nona hora. E convida novamente, angaria pessoas para trabalharem na sua vinha. Este mesmo fazendeiro também, na 1ª hora, na 11ª hora, ou seja, faltando apenas 1 hora para encerrar a jornada de trabalho, seria 17 horas, né, que a jornada terminaria às 18, ele vai ainda num local onde havia os trabalhadores predispostos a trabalharem, e os pergunta: por que vocês estão aí ainda sem trabalhar?
E eles respondem, porque nós não fomos chamados, ninguém apareceu para nos aliciar, para nos assalariar. Eles vão lá trabalhar também na vinha, que eu pagarei a vocês o que for justo. E assim foi feito. Quando anoitece, termina a jornada, após as 18 horas, o dono da vinha diz ao seu administrador, vá e acerte, pague todos os trabalhadores, começando pelos últimos, começando pelos derradeiros, começando por aqueles que trabalharam apenas 1 hora. E esse administrador, sob a determinação do dono da vinha, os recompensa, os paga também com 1 denário, um dinheiro. Aqueles que trabalharam às 12 horas, observando aquela cena, já, puxa vida, então, já que ele pagou 1 denário para aqueles que trabalharam 1 hora, certamente nós vamos receber mais. Mas para a surpresa deles, eles também recebem 1 denário. E nesse momento reclamam ao dono da vinha, murmuram, dizendo, eles trabalharam apenas 1 hora, nós estamos aqui 12 horas, enfrentando esse sol, esse dia quente, toda essa labuta do dia. Por que eles receberam o mesmo valor que a gente? O dono da vinha responde, não fui injusto com vocês. Vocês não combinaram 1 denário, 1 dinheiro comigo? Então não estou sendo injusto com vocês. Vão e está tudo certo. Eu não posso pagá-los, recompensá-los como eu quero, da mesma forma a que combinei com vocês? Ou o seu olho, os seus olhos, o seu olhar que é mau, porque eu sou bom? E finaliza dizendo, os últimos serão os primeiros, e muitos são os chamados, mas pouco são os escolhidos. Então este é o resumo desta parábola contada por Jesus aos seus discípulos e a todos que sempre os acompanhavam. Eu, por muito tempo, por ser de uma origem católica, de pai e mãe católicos, frequentei bastante a igreja católica na minha infância e na minha adolescência. Eu nunca realmente entendi muito essa parábola e achava como os trabalhadores da primeira hora, os que trabalharam turno completo às 12 horas, eu também achava que estava ocorrendo uma injustiça. Eu também pensava dessa forma, porque o meu ponto de vista era exclusivamente material. Pelo ponto de vista exclusivamente material, é injusto. Trabalharam 12 horas, os outros trabalharam 1 hora apenas e receberam o mesmo valor. Mas com o tempo, sob a luz da doutrina espírita, eu pude chegar à conclusão que realmente ele não foi injusto, ele foi correto. E nós vamos, no decorrer da nossa reflexão aqui da noite, nós vamos entender esse ponto-chave dessa parábola, os trabalhadores da vinha ou os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da primeira hora são espíritos que contam, a gente pode já começar a interpretar assim, como espíritos que contam com o maior número de encarnações, mas que não souberam aproveitá-las, perdendo oportunidades que lhe foram concedidas para se regenerarem, para progredirem. Os espíritos os trabalhadores que trabalharam a jornada completa. Podemos também entender que esses trabalhadores contratados posteriormente, que trabalharam 9 horas, 6 horas, 3 horas, eram espíritos com menor número de encarnações, que tentavam desenvolver a mesma função, o mesmo trabalho. Por sua vez, os trabalhadores da última hora são espíritos gerados há menos tempo, mas que, fazendo melhor uso do seu livre-arbítrio, melhores escolhas, lograram alcançar em apenas algumas existências o progresso que outros espíritos tardaram a realizar.
Uma interpretação que a gente pode concluir, pode também obter, é que essas horas de contratação dos trabalhadores que variaram nessa parábola de Jesus, elas equivalem às diferentes convocações de Deus, aos diferentes chamamentos de Deus aos seus filhos para o cultivo das virtudes. Uns começam mais cedo a cuidar dos seus espíritos para o bem, outros começam mais tarde. Os chamamentos ocorrem em momentos diversos, ocorrem com frequência, mas com momentos diversos. No entanto, para os bons trabalhadores, a bonificação é a mesma, não importa a hora que iniciaram esse trabalho de regeneração. O trabalho, ele é lei divina, o progresso é lei divina. Mas existem os maus trabalhadores, existem os bons trabalhadores, existem os ociosos. Os bons trabalhadores fazem o trabalho com constância, com desinteresse, dedicação, com qualidade. Qualidade no trabalho. Esse fundamento vai ser importante para nós entendermos a parábola. Percebe-se que na vinha, o Senhor, o pai de família, o dono da vinha, ele não faz questão da quantidade do trabalho, mas sim da qualidade. Ou seja, trazendo já para o teor da parábola, da produtividade espiritual. Para um mesmo rendimento, um trabalhador pode precisar de 12 horas, outro pode precisar de 1 para fazer o mesmo trabalho. Depende da renúncia, da dedicação, da qualidade do trabalho prestado. Um espírito pode precisar de 100 encarnações para se conectar ao absoluto, para se conectar ao Criador. Outro espírito pode precisar de apenas 1 encarnação. Exemplos temos para isso: Francisco Cândido Xavier, Paulo de Tarso, que em apenas 1 encarnação fez um trabalho espiritual singular. Alguns de nós, será que teremos feito, já fizemos em alguma encarnação algum trabalho, como Francisco Cândido Xavier, Paulo de Tarso, Madre Teresa e tantos outros ícones de elevação espiritual desse nível? Eu, por exemplo, acho que se somarmos, no meu caso, somar todas as minhas encarnações, 100 ou 200, talvez, não daria um trabalho como Francisco Cândido Xavier fez em 1 encarnação. Acredito que a maioria de nós também não teria essa produtividade espiritual. Então, não necessariamente quem trabalhou mais tempo produziu mais. A produtividade tem a ver com a qualidade. A chave da parábola está na qualidade do trabalho prestado. Em outras palavras, como cada trabalhador empregou o seu tempo nesse ofício, para aquilo que eles foram contratados. Como cada um de nós tem empregado o nosso tempo? As parábolas de Jesus são ricas em comparações, em analogias. É como se os textos fossem criptografados e a chave para descriptografar, para decifrar, é o estudo, é a perseverança, a fé, o entendimento espiritual de cada ensinamento do Cristo. Se analisarmos do ponto de vista estritamente material, não vamos decifrar, entender as parábolas de Jesus. Muitos chamados, mas poucos serão escolhidos. Muitos chamados, mas poucos serão escolhidos. Como a gente pode entender esse ensinamento de Jesus? Imagine o seu celular tocando, você pega o celular, olha, é Deus te chamando. Você olha, não toca, não aceita a chamada, com certeza, então você não vai falar com Deus. O seu celular toca de novo, Deus te chamando. Aí você pensa assim, não, eu estou hoje no momento assistindo a final da novela, estou assistindo meu jogo de futebol preferido, depois eu atendo Deus. Se o celular toca de novo, Deus te chamando.
Daí você está num momento diferente, momento de dor, de sofrimento, de amargura da sua vida. Aí dessa vez você vai atender. Mas vai reclamar provavelmente. Oh, Deus me abandonou, estou nessa vida dura, nesse sofrimento, sem apoio nenhum. Esse exemplo é justamente para nós entendermos que Ele nos chama a todo momento, como chamou todos predispostos a trabalharem, mas nós estamos propensos a aceitar esse chamamento? Porque a escolha então é nossa. Muitos são chamados, poucos escolhidos, porque poucos estão aptos a sair da zona de conforto para vivenciar a palavra do Cristo. A escolha de atender o chamamento de Deus é nossa liberdade de escolha. Nós que escolhemos se vamos trabalhar na vinha do Criador ou não, ou vamos ficar ociosos e desperdiçar a oportunidade, desperdiçar o chamamento de Deus, desperdiçar uma encarnação completa. Se nós não nos conscientizarmos que nós precisamos escolher. Nós precisamos escolher. Entendendo ainda melhor essa questão das horas, dessa aparente injustiça que muitos de nós sempre achou dessa parábola dos trabalhadores de última hora, no livro Nosso Lar, André Luiz tem uma dificuldade de entender a recompensa espiritual, o bônus hora, é o pagamento que se faz na colônia Nosso Lar para os espíritos que estão lá a trabalhar. E no livro Nosso Lar, no capítulo 22, no capítulo 36 e no 37, dos que me recordo no momento, André Luiz conversa com algumas pessoas, alguns espíritos, sobre essa questão do bônus hora, dessa recompensa. E já a Dona Laura, no capítulo 22, esclarece para André Luiz que essa bonificação, esse bônus hora é relativo. A remuneração espiritual depende do sacrifício, da renúncia, do aproveitamento adequado do tempo trabalhado. Então não trabalhou 1 hora, a recompensa é fixa, tem relatividade, tem condicionantes, tem variações. A bonificação, a recompensa espiritual depende dos valores morais utilizados na ação, sentimentos nobres envolvidos nesse trabalho. Sentimentos nobres envolvidos nesse trabalho. No capítulo 36, André Luiz parece que em sonho tem um contato com a mãe dele, que habitava esferas superiores, não habitava nosso lar. E eles conversam também sobre bônus hora e a mãe de André fala mais ou menos a mesma coisa que Dona Laura. A bonificação material é diferente da bonificação espiritual. Na terra, um trabalhador pode receber menos que outro que trabalhou menos, uma injustiça, mas no reino de Deus, de acordo com a lei de Deus, no plano espiritual, isso não acontece. Tobias, no capítulo seguinte, amigo e mentor de André, no capítulo 37 do livro Nosso Lar, também ele corrobora essa questão da recompensa do bônus hora realizado na colônia Nosso Lar. Tobias diz: o valor essencial do aproveitamento justo, o valor da bonificação espiritual, apenas as forças divinas, apenas Deus, apenas os espíritos superiores que nos coordenam, podem indicar com precisão esse valor. Em outras palavras, Deus sabe exatamente quanto merecemos pelo nosso trabalho. Deus sabe exatamente, sabe precisar quanto nós merecemos pelo nosso trabalho. Devido a essas condicionantes que eu estou colocando, a renúncia, a nobreza de espírito que se dedica a um trabalho. Isso é muito importante para nós extrairmos o conteúdo principal, o cerne principal da parábola dos trabalhadores da última hora. Outro ponto que nos esclarece sobre esse tema, que consta no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, é a questão de Jesus, quando ele caminha a aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém e vai a Betânia, numa aldeia, um lugar pequeno, onde ele adentra a casa de Marta, irmã de Maria, que também
Eram irmãs de Lázaro, aquele mesmo que Jesus ressuscitara. E Jesus, ao adentrar a casa de Marta e sua irmã Maria, ele se assenta e Maria já assenta-se aos pés de Jesus para ouvir-lhe as palavras. Maria se ajoelha aos pés e fica vidrada nas palavras do Mestre. Marta, no entanto, distraída arrumando a casa, fica fazendo outras coisas. E a própria Marta interpela Jesus. Mestre, não se importa que minha irmã me deixe trabalhar sozinha? Porque Maria estava ajoelhada aos pés do Cristo. E Jesus responde: Marta, Marta está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária, e sua irmã Maria escolheu a boa parte, a parte a qual não lhe será retirada, não lhe será tirada. Esse caso está em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Olha que interessante. Alguns de nós podemos até pensar, mas Marta também estava certa por arrumar a casa, estava recebendo afinal ali o diretor espiritual do orbe, nosso Mestre Jesus Cristo. Mas Maria queria mais, Maria quis aprender com o Mestre ali, aqueles momentos singulares que provavelmente não se repetiriam nunca mais. Muitos espíritas então começam a dizer uma frase interessante em relação a essa passagem. É preciso vincular o coração de Maria às mãos de Marta. Um pouco de cada uma. Em resumo, em outras palavras, trabalhar com o coração aos pés do Cristo. Trabalhar com o coração aos pés do Cristo. Então essa passagem de Maria e Marta, as irmãs Maria e Marta também consegue nos trazer essa questão do trabalho bem feito, trabalho com nobreza espiritual. O trabalho carece de renúncia, de entrega, a fim de nos propiciar um crescimento espiritual. Um crescimento espiritual. Uma outra passagem que me vem à mente do livro Sexo e Destino, de André Luiz, também pode fortalecer o nosso entendimento desta passagem dos trabalhadores da vinha. Pedro Neves, no livro Sexo e Destino de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pedro Neves já estava trabalhando no plano espiritual há 40 anos aproximadamente, como um benfeitor espiritual. Tudo ia aparentemente bem para ele, até que ele tem o conhecimento de que sua filha estava doente, a sua filha encarnada e seu genro encarnado a estava traindo. E Pedro Neves vem nessa guarnição espiritual para auxiliar o genro. E Pedro Neves encontra seu genro traindo a sua filha numa casa de prostituição. E ele fica revoltado, ele tem uma queda espiritual nesse momento e avança, se dirige a esse espírito encarnado, seu genro, tentando lhe desferir socos numa cena de desequilíbrio total. Uma cena de desequilíbrio total. A guardiã, até nessas casas que a gente acha que não tem a espiritualidade superior, havia sim uma guardiã responsável pela casa para tentar, né, elevar as vibrações das pessoas que lá frequentavam. Ela interfere e diz a Pedro Neves: não, meu filho, não é assim que nós vamos fazer, e ele tem que ser retirado daquele local, conduzido para tratamento. Ele que era benfeitor há 40 anos, é conduzido a tratamento por não ter suportado aquele trabalho que ele tinha que fazer. E olha que ele trabalhava há 40 anos no plano espiritual, como benfeitor espiritual. Então este é um exemplo de que o trabalho precisa ser feito com renúncia para que ocorra a elevação espiritual, o enobrecimento da alma. Então mesmo, esse Pedro Neves, nessa passagem do livro Sexo e Destino, ainda não se encontrava apto a exercer o trabalho como Cristo quer que nós exerçamos esse trabalho. Ainda para esclarecer essas questões mais difíceis de entender da parábola dos trabalhadores da vinha, a questão mais difícil para entender é
relativização das horas trabalhadas e por que receberam a mesma quantia. Em raciocínio semelhante, nos ensina Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 7, um livro que ele fala do trabalho. Emmanuel já diz, a lei do trabalho é roteiro de justa emancipação. Não vale agir por agir. No umbral, nas zonas umbralinas, nas esferas inferiores, há espíritos trabalhando 24 horas por dia. Espíritos trevosos, espíritos umbralinos que trabalham 24 horas por dia. Aí a gente questiona, esse trabalho terá alguma recompensa de ordem nobre, espiritual? Eles terão direito a bônus hora? Merece alguma recompensa de Deus? Então daí a gente já pode concluir que não é qualquer trabalho, óbvio, que merece a recompensa. O trabalho tem que ser algo que dignifica, que enobrece a alma. Então, além do trabalho, continua Emmanuel no livro Pensamento e Vida, esse trabalho, obrigação que nos remunera aqui na Terra para pagarmos nossas contas, que é digno também, óbvio, todos nós devemos trabalhar. Mas é preciso ir mais além do que esse trabalho e obrigação, é necessário aprendermos a servir. Aí Emmanuel mais para frente, ainda nesse capítulo 7 do livro Pensamento e Vida, ele nos esclarece. Diferencia trabalho-ação com trabalho-serviço. O trabalho-ação que transforma o ambiente, mas o trabalho-serviço que transforma o homem. O trabalho-serviço no sentido de trabalhar no intuito de servir ao próximo é diferente. Deus sabe como e quanto nós trabalhamos na sua vinha. Deus sabe. Daí sabe soberanamente o nosso merecimento, a nossa recompensa. Recompensa que depende de nosso envolvimento espiritual, da nossa renúncia. Perceba que eu tenho falado bastante em renúncia em relação ao trabalho. Essa recompensa depende da renúncia, depende da qualidade do nosso trabalho, qualidade das nossas ações. Por isso que o dono da vinha, o pai de família, diferenciou nesse aspecto a recompensa para cada um. Quem pode nos garantir que aqueles que trabalharam 12 horas produziram o mesmo tanto que os que trabalharam uma? Talvez aqueles que trabalharam 1 hora, os trabalhadores de última hora, tiveram uma produtividade espiritual, um trabalho, serviço, muito mais digno de uma recompensa do Criador do que aqueles que trabalharam as 12 horas. Interessante esses aspectos que a gente precisa refletir para entender esta parábola. O processo de produção do vinho pode ser comparado com a ação de Deus no homem. Pode ser comparado com a evolução do homem. O vinho é comparado com essa essência espiritual. E ainda podemos interpretar ainda mais, um pouco mais profundamente, essa questão da seguinte forma. A uva utilizada na produção do vinho, ela representa os defeitos e vícios do corpo, da matéria. Para se extrair o vinho, ou seja, para extrair a essência espiritual, nós precisamos pisar nas uvas, esmagar as uvas, esmagando nossos defeitos para que o puro vinho possa nascer. Percebam a analogia feita por Jesus nesta parábola. Destruindo os vícios para permitir florescerem as virtudes, para que preponderem, para que prevaleçam as virtudes de cada alma, de cada espírito. É bastante importante esse aspecto para entendermos, compreendermos melhor este ensinamento do Cristo. O Cristo, ele não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo
e a oficina. Toda a Terra, todo o planeta Terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então a gente pode concluir finalmente que o trabalho realizado terá recompensas espirituais diferentes, porque vai envolver todas essas questões de dedicação, de renúncia e de qualidade, de nobreza espiritual. Esses institutos, quando envolvidos no trabalho, vão trazer retornos diferentes para cada um de nós. Eu não fiz nenhum comentário aqui em relação às pessoas que estão interagindo, porque na minha tela aqui não estão aparecendo comentários. Realmente eu não tive esse feedback aí para poder interagir com vocês, mas espero que tenha chegado aí o vídeo, tenha chegado a transmissão, o áudio, de uma forma tranquila para vocês que participaram aqui conosco. Eu aproveito a oportunidade para agradecer o convite da direção, dos colaboradores do Centro Espírita 3 de Outubro, aqui em Varginha, Minas Gerais. A mídia que a gente utiliza nesse momento aqui para fazer essa transmissão é o Facebook do Centro 3 de Outubro, aqui de Varginha. Não foi possível também fazer concomitantemente pelo YouTube, mas posteriormente, para seguir o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de forma integral, eu creio que poderá ser postado esse nosso estudo de hoje, esse nosso vídeo de hoje, que nos trouxe alguns entendimentos, algumas reflexões sobre os trabalhadores da última hora. Eu agradeço a todos que estiveram desde o início, a você que está chegando agora, a oportunidade de trocarmos essa ideia, aprendermos junto sobre as parábolas de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, trazendo sempre essa reflexão, essa interpretação sob a égide, sob a luz da nossa doutrina espírita. A gente já está falando aí há aproximadamente 35 minutos. Eu finalizo esse nosso estudo de hoje e em breve retornaremos com novos pontos para continuarmos o nosso trabalho, o nosso trabalho na doutrina espírita, aprender a doutrina e ter atitudes consoantes o que nós estamos aprendendo na doutrina, fazer extravasar, externalizar esses conhecimentos adquiridos nos nossos grupos de estudo, nas nossas lives, nas nossas palestras, com os livros, com todo o material hoje que nos chega com bastante facilidade, para que a gente possa extrair sempre bastante conhecimento e, o principal, colocarmos efetivamente na nossa vida, para quando surgirem as oportunidades de trabalho, que elas estão aí agora, a todo momento, a gente poder executar esse trabalho com a maior nobreza possível, sempre com os preceitos, as leis divinas dirigindo essas nossas atitudes e os ensinamentos do Cristo nos dirigindo espiritualmente a cada dia. Vou finalizar com uma oração, agradecendo a todos que estiveram conosco por esses minutos. Muito obrigado a vocês e vamos fazer a nossa oração de encerramento. Agradeço a nosso Pai, a nosso Deus, agradeço a nosso Senhor Jesus Cristo, toda a espiritualidade que nos concede a oportunidade de refletir e aprendermos junto sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos do Cristo, a fim de que possamos a cada dia melhorarmos um pouco a nossa conduta, o nosso pensamento, gestos, palavras, atitudes,
para que a gente possa caminhar, ainda que lentamente, mas que a gente possa caminhar rumo à luz, rumo à plenitude, para que a gente possa sempre estar iluminados pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Agradeço a todos a oportunidade desse encontro e em breve, se Deus quiser, novamente estaremos juntos. Muito obrigado.